tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive mal com menos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado pra vencer e reinar com ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque ele é Deus. Faz aí a guarda rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito, todas as pragas humilhou um tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída, não há como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Faz de ti um campeão. Agradeço por minhas palmas, Glória a Deus. Pastoramos para o presbítero José, está orando pela vida do pastor, para trazer a palavra nessa noite. Amém? Pai, Senhor Jesus, amém? Convido a igreja para estar de pé. Vamos apresentar o pastor, a palavra que ele vai ministrar. E eu creio que Deus já falou conosco, mas Deus ainda tem algo a mais, amém? Pai, em nome de Jesus, tome em tuas mãos esta igreja, este povo, vem curando, vem libertando, vai jogando por terra todo mal contra a vida deste povo, e que haja paz neste lugar, que haja cura, que haja tua mão neste ambiente, Pai, para o bem e não para o mal, e todo mal caia por terra. Meu Deus, alegra o coração de cada um nesta noite, através da tua palavra, ministrada pelo teu servo. Deus, usa ele de uma maneira especial, e que nós viemos, meu Pai, sair aqui com um ponto de vitória em nome de Jesus. E aqueles que creem, digam amém. Amém. Aplauda o nome de Jesus, é bom. Aleluia. Poder sentar, meus irmãos. Agradeço a Deus pela vida de todos vocês. Pastor que não fica feliz com o povo da igreja, conta um pouquinho do Espírito Santo. A gente fica feliz sim. Jesus mandou que nós enchêssemos a casa. Ele fez uma festa, mandou convidar, muitos e muitos deram desculpas. Ele disse, agora aí pelos valados, vilas e becos e vielas, e
trazei todos, coxo, manco, quebrados, machucados, arrebentados, para que a minha casa esteja cheia. Irmão, eu já falei várias vezes, vou continuar falando. Se a igreja não vai para frente, não prospera espiritualmente, se a igreja não há alma salva, como é a gente que dirige a obra. Porque Salomão disse que quem tem a alma sabe. Por favor, vou pedir para os irmãos uma palavra. Atos 10. Fico feliz com a presença de todos e quero especificar o nosso irmão Jackson. Deus abençoe, irmão Jackson. Nós nos reunimos na casa da irmã dele aí um dia atrás ali e houve um mastigar tremendo. Aleluia. Graças a Deus. Eu estou um pouco cansado. Pode ficar sentado, tá? Mas estou feliz. Amém, Vera? Glória a Deus. Fiquei feliz também a Rebeca. Toda vez que eu vou lá cobrar uma Rebeca. Vamos lá, Rebeca, vamos lá. Eita, mas eu percebi a Rebeca. Percebi a Rebeca, percebi a Karina, né? Percebi todo mundo, irmão. Sabe por quê? Percebi o Cosmo, liguei pro Cosmo bastante hoje, ontem. Sabe por quê, irmão? Porque a Adriana nem se fala. Estou lá no partido sempre perguntando a Adriana. Né? Porque esse é o desejo nosso, como eu sou evangelista. Tem a alma. Mas ela tem que ser salva. Irmão, se você esperar para vir para a casa do seu quando estiver purificado, nem vem, porque tu vai sair da tua casa mesmo. Vem com os teus pecados. Que vai te limpar aqui não é o pastor, nem eu, nem o pastor, não. Que vai te limpar aqui é o Senhor Jesus Cristo. Vem com o pecado mesmo. Vem todo, só com o linguajar, vem só o bagaço, mas venha. Porque é o Senhor Jesus que vai te purificar a ti e a nós. Leamos Atos 10. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte italiana. Versículo 2 é de vocês, meus irmãos. Temente a Deus, por toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e continuo orava a Deus. E este, quase a hora nona, quer dizer, 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia Cornélio, 4. Ocupava os olhos dele e muito aterrorizado, disse que é Senhor que especializa as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora lá para o versículo 44, diz assim, olha o 43. E a esse dou testemunho a todos os profetas que todos os que nele crêem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. 44 de vocês, meus irmãos. Dizendo Pedro, ainda esta palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram. Primeiro 44. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo derramasse também sobre os gentios. 46 de vocês, meus irmãos. Porque os ouviram falar línguas e glorificar a Deus. Amém. Meus irmãos, vocês podem ver aqui Atos 10, versículo 1. O que Cornélio era? Um centurião da corte italiana, da Itália, que hoje tem o nome Itália. E o centurião mandava sobre uma centúria de 100 soldados. O cara era italiano, era um militar, para tu entender melhor. Ele era um militar romano. Mas o texto diz aqui, meu irmão, versículo 40, o 10 e o 2, ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua. Por isso que eu falo para o Caleb, melhor o testemunho no prédio lá, Caleb, para me escandalizar, minha casa é toda evangélica, meu filho, eu falo, Caleb, melhor o testemunho lá no prédio, as pessoas sabem que sou um pastor, mas o pai é pastor e o filho daquele jeito. Isso que eu quero no pé dele, melhor o testemunho, filho, porque o pessoal sabe que sou um pastor de igreja, então melhor o testemunho. Então diz o texto aqui que toda a sua casa temia ao Senhor. Ele era piedoso com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo que contínuo orava. De contínuo orava, pastor Elias. Ele era um homem de oração, mas ele era italiano, ele era um centurião.
romano. Mandava sobre 100 soldados. O cara era top. Ele era top. Mas não deixava de buscar o Espírito Santo, mesmo sem saber buscar o Senhor. Eu amo o Espírito Santo. Falo direto, prego muito. Eu gosto de pegar mais sobre o Espírito Santo do que falar de dinheiro. Amo falar do Espírito Santo. Ele, toda a sua casa, era temente a Deus. E o 3 diz o seguinte: este quase a hora nona viu claramente numa visão o anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O 4, este fixando os olhos dele e muito atemorizado disse: quem é, Senhor? E o anjo disse-lhe: as tuas orações, está aí na tua Bíblia esse 4, as tuas orações e as tuas esmolas têm chegado aonde? Na memória diante de Deus. Por isso, irmão, a oração é primordial na vida do cristão. Ah, pastor, eu estou em pecado. Quem fala, meu irmão, se tu for orar só quando tu estiver santo, tu não vai orar nunca. Eu não vou orar nunca. Nós temos falhas, nós somos rancorosos, guardamos mágoas, falamos mal, vez ou outra, de pessoas. Nós somos danados, meu irmão. Somos danados, somos ser humano. Se chove muito, nós falamos que está chovendo muito. Se não chove, reclamamos. De tudo reclamamos. Mas uma coisa bonita aqui em Cornélio, que ele era um homem de oração. Oração, meu irmão, aleluia. Mas mesmo assim, ele não olhava para o seu status romano. Porque ele era um centurião. O cara era bom. O cara era líder. E o que acontece aqui? O anjo aparece para ele, irmão, e diz assim: ouvi as tuas orações, as tuas esmolas têm subido à memória diante de Deus. De Deus, irmão, aleluia! Evangelista, eu estou fraquinho, não vou parar de orar. Não, para de orar. Mesmo fraquinha, cai nos pedaços, minha irmã, meu irmão. Pode se sentar, meu irmão Edson. Mesmo fraquinha, Paulo. Mesmo fraquinha, Ellen, mesmo fraquinha, Radassa, cai nos pedaços, não deixemos de orar, não deixemos de buscar o Senhor, não deixemos de clamar o Senhor. O que diz o profeta Isaías? Buscar o Senhor enquanto? Se pode achar. Invocar enquanto? Está perto. Enquanto está perto, enquanto nós temos a oportunidade. Quantas pessoas que estão morrendo, infartando, acidente, morte para tudo que é lado, meu irmão. Essa é a hora oportuna que nós temos vida. Aproveite a vida sua. Vamos aproveitar nossa vida, Senhor. Eu vou me acertar contigo. Eu vou renovar a beleza contigo. Eu vou ser mais crente. Eu vou buscar mais. Eu vou orar mais. Eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou congregar mais. Eu vou pôr minha vida na posição porque eu quero a minha salvação. Independentemente de qualquer coisa, a nossa salvação está em primeiro lugar de nossas vidas. Aleluia. Nem mulher, nem gato, nem papagaio, nem emprego, nem dinheiro, nada está acima da tua salvação, meu irmão. Em primeiro lugar, depois o dom de Deus, que nós vamos falar agora. O que Cornélio era? Um centurião. Ele bem poderia, Paulo e ele, não buscar Deus. Por que Paulo e ele, irmãos? Ele tinha dinheiro. Ele tinha bufunfa. Para que Cristo? Para que Cristo, Jackson? Ele tinha dinheiro, ele tinha status romano, ele tinha o carimbo, ele tinha a tatuagem romana, porque os soldados romanos tinham uma tatuagem para identificar da população. Eles tinham a tatuagem romana, da legião. Ele era top, ele era centurião. Mas o que ele fez, irmão? É o que muitos cristãos devem fazer: descer do pedestal. Quando nós descemos do pedestal, então o Espírito Santo começa a atuar em nossas vidas. Ele começa a trabalhar, ele começa a nos usar, ele começa a fazer coisas tremendas em nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Oh, Espírito Santo, enche a nossa vida, aleluia! Manda chamar Pedro que está em Jope. O anjo deixou a dica a Paulo e a Andréia. Está no versículo 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, porque Pedro é o sobrenome, não é o nome. O nome de Pedro é Simão, o sobrenome é Pedro. Manda chamar Pedro que está em Jope. E quando Pedro chega, meu irmão, desce o sarrafo sem dó na casa de Cornélio. Prega para todos da casa de Cornélio. E isso me enche o coração. Você sabe o que aconteceu na casa de Cornélio, meu irmão? Quem sabe dizer? Você sabe o que caiu na casa de Cornélio?
Só para me escutar nesse meu ouvido amarelo. Espírito Santo, meu irmão. Aleluia. Espírito Santo. Como é gostoso, meu irmão. Aleluia. Eu me lembro que no ano de 93, eu rasguei a rede com o Espírito Santo quando eu fui batizado. Sentei a minha cauda magra no chão, que quase quebrava minha coluna. E passei 7 dias falando em tinha sem parar e tomei a semana toda de água acidente, pensando que eu estava cantando pouco. Não, eu estava cheio de Espírito Santo sem saber. Aleluia. Coisa boa, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Aleluia. Olha o 43, meu irmão. Olha o 43, irmão. Amém, Radassa? A Bíblia diz assim, meu irmão. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele crêem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, o que acontece, irmãos? Caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Irmão, o Espírito Santo caiu sobre eles. Sobre quem, Radassa, irmão? A casa de Cornélio. E vamos lembrar, meus irmãos, que Cornélio era gentil. Como assim, pastor? Todos que não nasciam em Israel era gentil. E Cornélio era da Itália, da corte italiana. Está o nome aqui hoje existe o mesmo nome, Itália. Pedro pregar, por isso, irmão, por isso que às vezes eu fico, às vezes falo para os irmãos, irmão, a pessoa pode não ter teologia, mas subiu aqui nessa tribuna santa e lê a palavra, explica a palavra, como ela está, alguma coisa vai acontecer, o Espírito Santo vai se manifestar, porque ele está sendo original. A Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre a igreja, sobre o que estava na casa de Cornélio, porque não está aqui no versículo que qual eu li aqui, quando ele pregava a palavra. Se o irmão chegar aqui, a irmã chegar e começar a falar da vida minha, da vida da Eva, da vida do pastor Elia, e não explicar o que leu, o irmão vai chegar vazio e vai sair mais vazio ainda. O irmão chegou aqui mesmo sem sabedoria. Já dizia Charles Finney, o advogado, que o maior teólogo é aquele que prega o que lê, explica o que lê. Esse é o maior teólogo. Você pode ter cultura, você pode não ter faculdade, meu irmão, mas se você chegar aqui e explicar o que lê a palavra, irmão, as pessoas que vão ouvir a palavra serão fortalecidas. Mas se eu chegar aqui e ficar enfeitando a Bíblia como se fosse um pavão, você vai chegar vazio, vai sair morto, porque eu estou fantasiando. A palavra por si se explica. Então, irmão, pregue com a sua sabedoria que Deus tem te dado. Leia, explique o que leu, porque as almas serão edificadas se você explicar o que leu. Louvado seja o nome do Senhor. Assim aconteceu com Cornélio. Ele estava pregando a palavra, irmão. Simplesmente a palavra. Olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui, meu irmão. E dizendo Pedro, no 44, dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. O que Paulo fala? O que Paulo fala em Romanos 10, 17? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra. Mesmo sem a sua sabedoria, minha irmã, mesmo sem seu conhecimento teológico, mas você vem aqui e explica a palavra, como ela está escrita, uma pessoa será edificada. Falando de adultério, sim, falando de prostituição, falando, mas um dos maiores adultérios da igreja do Senhor é pregadores que lê uma coisa e explica a outra que não tem nada a ver com a cor da chita. Isso também é o pior adultério, é isso. Lê uma coisa e explica a outra, a igreja vem vazia e vai morta para casa, porque adulteraram a palavra em cima da tribuna. E isso acontece nos dias atuais. Mesmo sem a sua sabedoria, com a sua sabedoria simples, vem aqui, meu irmão, lê, explique, que as pessoas serão edificadas. Cornélio estava recebendo a palavra por Pedro, e o que acontece? O Espírito do Senhor cai. Quem que estava aqui no culto de terça-feira, de quinta-feira? Quem estava aqui no culto de quinta-feira? Estávamos com a igreja lotada na quinta-feira. E Deus pega esse homem, levanta a mão, Cosmo, levanta a mão, irmãos, para o Paulo te ver. Deus pegou esse homem, Cosmo, enferrujado há 400 anos, estou parafraseando, enferrujado até a tampa. Vem aqui na frente, fala com aí, missionária Leide. O Espírito Santo tomou este homem e falou língua estranha mais do que todo mundo. Enchendo o Espírito Santo. Ele foi para casa igualmente um botijão de gás, enchendo cada vez mais. Isso é gostoso. O Espírito Santo não pode se afastar do nosso meio. Estão querendo expulsar o Espírito Santo da nossa igreja. Mas não vamos expulsá-lo, não. Vamos trazer bem para nós. Vem para o nosso meio.
da história de William Seymour, Rua Azul, em Los Angeles, o número 312, era negro. E naquele tempo, na época do apartheid americano, os negros não cultuavam na igreja, ficavam lá de fora. A noite frienta e eu ia ser do lado de fora da igreja, em Los Angeles, na Rua Azusa. Irmão, é tremendo. Você sabe o que aconteceu, meu irmão? O Espírito Santo pegou o William Seymour lá fora, lá fora, e batizou ele com o Espírito Santo. Naquele tempo não podia sentar os negros junto com os brancos nas igrejas, isso nas igrejas. O Espírito Santo pega o William Seymour lá fora e batiza ele com o Espírito Santo, com evidência que não sou contra que eu tenho alguns igrejas que não gostam, eu respeito a visão de cada um, eu estou dentro da Bíblia, que nós respeitamos também o Espírito Santo. E o Espírito Santo pegou o William Seymour e virou ele pelo avesso. Sabe o que é isso, irmão? E muitos que ali estavam, brancos, vieram gelado e voltaram gelado, e aquele negro saiu fortalecido e cheio do Espírito Santo. É isso que nós precisamos hoje, mais a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nas nossas igrejas, em nossa casa, em nossa família. Eu olho para a filha de Cornélio aqui, toda a casa de Cornélio, dona Andréa, recebeu o batismo do Espírito, está aqui o texto, toda a casa de Cornélio recebeu a presença do Espírito Santo. Quando Pedro pregava, Deus precisa de homens e os pregadores da palavra, sim, porque Paulo disse: convém a Deus a salvar muitos pela loucura da pregação. Aleluia, pela pregação da palavra, irmão. Louvor é bom, esse sacrifício de louvor sim é bom, mas o que vai salvar no que te orientar é a palavra. Então pregue, meu irmão, leia a palavra, pregue a palavra, porque pessoas serão salvas, pessoas sairão dos seus maus caminhos e acenderão a Cristo. A palavra dará um norte, uma visão, um fortalecimento e encherá do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amém. Eu estou com 50 homicídios, como tiver 16. Então o pastor ali com 74, com 14. Provavelmente o cavalo de guerra se pisando para a guerra. Como amo o Espírito Santo. Oh, aleluia. Já terminar. Olha o versículo 45. Olha o 45, vou te explicar pelo Espírito. E os fiéis que eram da circuncisão. Ponto. Esses que eram da circuncisão aqui, que vieram com Pedro, eles ficaram abismados. O que era a circuncisão? Porque a lei da circuncisão foi dada para Abraão, não para Moisés. Lá no Velho Testamento, em Gênesis 9:17, a lei da circuncisão foi dada para Abraão, que todo macho seria circuncidado. E esses que vieram com Pedro aqui eram judeus, cristãos misturados, tinham se convertido recentemente, mas estavam indo com a marca do judaísmo em si. E eles que vieram com Pedro, eles ficaram abismados de uma coisa, Antônio, aqui. E os fiéis da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre quem? Os gentios. Os gentios, eles eram considerados, irmão, imundos. É nós. Nós somos gentios. Cabeças chatas, adoradores de ídolo. Alguns gostavam de macumba, adoravam várias imagens, adoravam outros deuses. É nós, gentios, esse tipo de gente que nós éramos. Então aqui os que vieram com Pedro ficaram abismados. Porque também sobre os gentios que não eram judeus, não eram israelitas também, porque aqui eles eram romanos, eles tinham também recebido o Espírito Santo. E não foi só arrepio não, meu irmão, arrepio não. Eu sempre falo aqui, já falei, quando a Vânia olha para mim com olhar melancólico, com olhar delicioso, eu fico feliz, já fico arrepiado, com todo respeito. Isso é carnal. Aqui é diferente. Eles não sentiam arrepios, eles sentiam o dom do Espírito Santo com evidência, Ana Cristina, de falar em outras línguas. Pastor, como que eu faço para receber o batismo do Espírito Santo? Não existe outro meio. Na oração. Na oração. Oração. Na oração.
E eles receberam o Espírito Santo, mas por causa de uma coisa, porque eles ouviram Dona Adriana e Dona Maria, a palavra pregada. Porque Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Em Samaria a mesma coisa, samaritano, quando Filipe estava em Samaria, Atos 9, Filipe estava em Samaria pregando a palavra, e diz a Bíblia que os samaritanos receberam o Espírito Santo e foram batizados no Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas. Os samaritanos em Atos 8. E por que hoje não acontece mais no Miguel Badra? Por que não acontece em nossas igrejas? Irmão, eu vou falar. Porque nós, pastores, estamos tão envolvidos com tanta festividade. É tanta festividade que eu fico mais careca, mais dando tanta cuca. É festividade daqui, de agora. Eu sou contra. Gasta-se tanto dinheiro com festividade e não salva uma alma. A Bíblia diz que a maior festa no céu, quando o pecador sai do pecado e vem para Cristo, a festa no céu. E nós, pastores, estamos perdendo mais tempo com congresso, com roupas. Quantas eu e minha sogra chateada? Deus veio da bandeira que morreu. Quantas eu e minha sogra Filomena chateada porque ele tinha um pé no sapato e não dava, a saia puxada não dava, e era briga. Aqui aconteceu, meu irmão. A maior festa do Nael é quando a pessoa é salva. É salva. Fizemos uma festa aqui no ano de 2019. Foi isso, Vânia? Foi isso, Ellen? Em 2019 fizemos o aniversário da igreja. 3 dias de festa de arromba. Gente para tudo que é lado. Quando acabou o congresso, eu estava tomando banho em casa, o Espírito Santo falou assim: Aureano, quantas almas tu ganhou para mim? Eu fiquei com vergonha, porque nem minha família eu estou salvando direito. Ganhamos nem uma alma. E vou citar o nome do pastor de uma grande igreja, ele de renome. Ele me falou recentemente que a igreja dele gastou 10 mil reais. Chuta. 10 mil reais por uma festividade. E eu tive a ousadia e petulância de perguntar para a esposa dele, minha santa mulher. Inclusive ela me deu até bolo hoje. Então lá em casa eu vou comer depois do café. E eu perguntei para ela, irmã, quantas almas foi salvo no congresso? Ela baixou a cabeça e disse: pastor, gastamos tanto com roupa e tudo, e nenhuma alma ganhamos, somente foto para colocar no status do WhatsApp e no Instagram. Nenhuma alma. Jesus fica feliz com isso? Não. Quero falar para tu, sim, a tua oferta, meu irmão. A tua oferta, eu não sou contra, irmão, a tua oferta. Eu dízimo, nós não vamos empregar em congresso, festividade, nós vamos comprar cesta básica para doar para quem está morrendo de fome, passando fome, porque eu já passei várias fomes. Eu teve uma situação aqui, de ver a cesta básica aqui para a igreja, eu não tinha nada em casa. Eu fiz com a cesta básica, irmão Vânia, eu peguei. Porque eu estava sem nada em casa, aqui na igreja, recentemente. Acabou-se as coisas, a cesta básica veio, e tinha goiabada, eu peguei para mim, meu irmão. Peguei para mim, aleluia. E se Deus mandar mais, eu vou doar em nome do Senhor, irmãos. O teu dinheiro não é para nós gastar com nada, é para isso, é para doação, é para ajudar as pessoas que precisam, aleluia. Jesus mandou fazer isso, aleluia, mandou fazer isso. Ajudar as pessoas. Irmãos, não devia estar nem lá com isso, não, meu irmão. Nem por isso, vou terminar. Estou desabafando, eu não tenho que falar que está lá. Vou terminar. Olha o que diz aqui. Versículo 46, já que vamos embora. Porque os ouviu falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu Pedro: pode alguém porventura recusar para que não seja batizado estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Ou seja, eles aqui, senhor Paulo, eles são primeiro, dona Neide, batizados no Espírito Santo, seu Cosmo. E eles começaram a falar em outras línguas. Primeiro eles foram batizados. É o que precisamos hoje, Karina. Precisamos de pessoas que sejam restauradas pelo Espírito do Senhor. A pessoa chega aqui, cai nos pedaços na fé, desanimado, triste, abatido. Problema no casamento, problema financeiro, fracassado, derrotado. Mas ouve uma palavra pelo Espírito do Senhor, renova-se as esperanças e sai fortalecido. E diz: eu vou voltar naquela igrejinha, fui de quintal de novo. Eu gostei de lá, vou de novo. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo que tem falado no teu
está aqui nessa noite hoje. É o Espírito Santo, aleluia. É o Espírito Santo, aleluia. Amém. Vou terminar, aleluia. Pastor, eu não falo língua estranha, eu vou para o inferno. Não. Pastor, eu não falo língua estranha, eu vou morar com o capeta? Não. Porque Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê é que será condenado. Portanto, nessa noite, meu irmão, você que tem dons do Espírito Santo na tua vida, um conselho divino para a tua vida e para a minha, não deixes apagar esse talento da tua vida. Não, melhor dizer, para tu entender bem claro, não enterres o talento que Deus tem te dado na obra do Senhor. Por que, evangelista? Porque o talento de Deus é a ferramenta emprestada. O dom que você tem, Cristina, não é teu de pregar. O dom que a senhora tem de ministério não é seu. O dom que você tem de missionário não é seu. O dom que vocês têm do Espírito Santo não é de vocês, não é meu. O dom que nós temos do Espírito Santo é emprestado. E se é emprestado, tem um dono. E se tem um dono, ele vai requerer depois. Não vamos fazer como aquele que teve o talento, foi lhe dado o talento e enterrou. E veio o dono para lhe cobrar e tinha enterrado. Vamos fazer como aquele que teve 5 talentos, foi lá e ganhou mais 5. Aquele que teve 2, ganhou mais 2. Use o talento de Deus na obra. Ganhe pessoa, convide pessoa, traga pessoa, motive pessoa na tua casa, na tua família, no emprego, na condução, onde quer que você estiver, motive as pessoas. Deixem de te chamar de doido. Eu estou careca de te ouvir isso. Esse crente é doido. Esse careca é doido. Eu estou mimado, meu irmão. Quem pariu Mateus que embale. Vamos fazer, porque Deus, enquanto nós temos vida, Jackson, com saúde ou sem saúde, meu irmão, doente ou não doente, vamos dar lugar ao Espírito do Senhor e dizer: Senhor, usa-me na tua obra, usa-me na tua obra. Tu estás aqui porque Deus te trouxe aqui. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar, Cristina. Deixa Deus te usar, Nediele, Ivan e todos. Aleluia. Aleluia. Vamos deixar Deus nos usar. Deixa Deus te usar. Deixa o Senhor te usar. Quem quiser brincar, que brinque. Mas não vou brincar não, Ellen e Cristina. Vou brincar não. A nossa salvação, o Espírito Santo é mais importante do que quaisquer coisas, alabacaçou, em nossas vidas. Aleluia. 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 Até agora eu não fiquei doido, não fico mais. Então vamos se encher, meu irmão. Se encha do Espírito. E diga para ele: Senhor, eis-me aqui este corpo velho para ser usado por ti. Glória a Deus. Só tem 2 seres espirituais para usar nosso corpo: o Espírito do Senhor e o Espírito do salta-moita. Então vamos dar preferência para o Espírito Santo habitar em nós e dizer assim: faz morada em minha vida, Senhor. Faz morada em minha vida, Senhor. Então nessa noite, vou concluir. A tua casa, a minha casa, que seja a casa de Cornélio, cheia do Espírito Santo. Amém, Caleb? Cheia do Espírito Santo. Amém, Caleb? Cheia do Espírito Santo. A tua casa, a minha casa, que seja cheia do Espírito Santo. Então a tua salvação é primordial. A nossa salvação é, Ivane, é primordial do que quaisquer coisas. Amém, irmã Andréia? Nessa noite tem alguém que quer se reconciliar, está machucado, está meio triturado, está meio lá e meio cá. Tem alguém assim que quer se reconciliar? Não tem? Vamos terminar. Eu quero chamar aqui o irmão Antônio para fazer essa oração finalmente. Vem aqui, Antônio, fazer a oração, meu irmão. O Antônio vai ser um grande ouvinte pessoal do profetismo. Profetismo. Salve, amado igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Deus misericordioso, Pai. Oh, Deus misericordioso. Estamos aqui, meu Pai, na tua presença, Senhor. Não, Pai, para ficar. Mas estamos, Pai, para te adorar, te amar, te louvar, Pai. Oh, Pai querido, cuida de cada um, Senhor, que está aqui hoje na sua casa, Pai. Cuida dos que estão aqui, cuida dos que não puderam vir por algum motivo, Senhor. Mas, Pai, dá força para cada um deles, Pai. Voltar para tuas casas, meu Pai, em paz, com saúde. Seu poder, Senhor, na frente. Que o Espírito Santo acompanhe cada um em nome de Jesus. Amém.
E eu agradeço a oportunidade, na paz do Senhor Jesus, a palma do Senhor. Vamos à bênção. Eu creio que quarta-feira vai ter monte, Cristina. Eu creio que quarta-feira vai ter monte. Na semana passada, com um monte, 2 carros lotados. Eu fui até sentar tocando da van porque não tinha espaço. Não foi, Goiânia? E estava bom. Então, nós vamos quarta-feira, se Deus quiser. Tá, missionário aí? A Rita convidada, todos vocês aí, Moisés, todos vocês estão convidados. Ah, pastor, eu estou em falha, irmão. Irmão, se você não vai para o monte, se você não vai para o monte que está em falha, então vem para a igreja. Porque também aqui é santo. Não vem com o pecado, vai com o pecado, não que tira o pecado da tua vida, da minha vida, é o Senhor, meu irmão. Não vai com o pecado, é Ele para te libertar, meu irmão. Eu vou para a igreja fumando igual um caipora, irmão. Deus me ligou, eu estou na igreja fumando igual um caipora, eu não fumo nada, eu fui liberto. Fumando, virado o sol da noite. Eu não fumo nada. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo permaneça em nossas vidas, não só hoje para todos sempre. Digam amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado por